um homem comum como você, como eu, sofredor, lutador. Ele passava por aflições, passava por lutas, porém, ele nos mostra no decorrer da sua carreira que ele consegue, irmãos, desenvolver um relacionamento com Deus acima daqueles que estavam no seu tempo. Ele desenvolve um relacionamento de transformação, não só exterior, mas interior também. Porque poder, evangelho é assim. Ele trabalha na nossa vida de dentro para fora. Se o evangelho não transformar nenhum de nós por dentro, jamais vamos ter manifestações exteriores que exaltarão o nome de Cristo, que exaltará a grandeza do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, em todo o decorrer do seu ministério, ele nos traz esse entendimento. Ao entender, irmãos, esse momento da vida de Paulo, nós vemos, irmãos, que ele tendo esta limitação, ele foi buscar ajuda em Deus. Ele foi em oração até os pés do Senhor. E ali ele pede um livramento. O texto nos fala que por 3 vezes ele orou. Por 3 vezes eu acredito que se ele marcou esse número 3 nas suas orações, porque ele era um homem que orava todos os dias. Apóstolo Paulo era um homem que ele cultivava o seu relacionamento com Deus através de oração. Nós vamos ver que ele chegava numa cidade, como você vê a sua passagem em Lídia, ele procurava um lugar particular, um lugar íntimo, para que ele pudesse orar e buscar a face do Senhor, para que Deus usasse ele naquilo que estava proposto ainda para a sua vida. Apóstolo Paulo, ele marca, irmãos, agora, o seu clamor por 3 vezes. Eu acredito que seja aqueles tipos de oração que a gente faz para Deus, irmãos. Quando a gente dá toda a entrega do nosso clamor. Aquela oração que você fala assim, olha, me rendi. Foi aquela oração que eu falei tudo que eu sentia. E eu acredito que Paulo, por 3 vezes, clamou intensamente ao Senhor. E nós vamos ver um desfecho desta palavra, que ao término desta declaração dele, que ele havia feito esta oração, Deus dá uma resposta para o apóstolo Paulo. A Deus fala com Paulo, Paulo, a minha graça, ela te basta. A minha graça, ela é suficiente para você. Mas o contexto todo desta passagem mostra algo particular muito interessante para a nossa vida. E eu quero deixar como tema, até aqui nesta noite, para cada um de nós. Eu quero perguntar para você aqui, querido, o que te leva a ser aperfeiçoado em Deus? O que leva você a ser aperfeiçoado em Deus? Porque o propósito de Deus para a nossa vida é que nós venhamos viver esse aperfeiçoamento. O Senhor, ele esclarece para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E ele completa essa frase dizendo o quê? O meu poder se aperfeiçoa na onde? Na sua fraqueza. Entendemos que na vida do apóstolo Paulo, o que levava o apóstolo Paulo a ter esse aperfeiçoamento. E a palavra aperfeiçoamento na Bíblia significa maturidade. Significa, irmãos, crescimento. Significa, irmãos, amadurecimento para a nossa vida. Até marquei aqui que a palavra, irmãos, aperfeiçoar vem de uma palavra grega, teleios, que significa amadurecer. Porque todo o Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. Por isso que você vai ouvir pregadores nesse altar dizendo, olha, no grego era tal interpretação. Porque todo o Novo Testamento, ele é escrito no grego. Então nós temos uma raiz desta palavra, a palavra teleios, vem trazer, irmãos, esse entendimento de amadurecer. Aqui nós vemos que o Senhor, dentro da sua missão, aqui na terra, ele veio trazer para nós a consciência de um reino. Mas acima de tudo, como que nós pudéssemos tomar posse desse reino? Como que eu posso ser um cidadão e um concidadão do céu? E para isso, eu preciso ter, irmãos, no meu currículo, eu preciso ter, irmãos, na minha história, um processo de amadurecimento. Porque se eu não amadurecer, eu não estou preparado, irmãos, para absorver aquilo que está pela frente. Não é assim? Você dá um carro para uma criança dirigir?
Não, por quê? Porque ela é imatura, ela não tem ainda o conhecimento. Mas, se você pegar alguém que já tem uma experiência, já é habilitado, tem uma carta bem categorizada, você dá o seu carro com segurança. Não é assim? Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa ela já é madura para esse processo. E olhamos para este texto e vemos, irmãos, que Paulo ele fala de fraquezas. E o interessante é que a fraqueza que Paulo aqui retrata não é uma fraqueza física. Não é uma fraqueza, irmãos, que ele não consegue levantar um balde de massa, irmão Maurildo. Não é nesse contexto. A fraqueza que o apóstolo Paulo mostra é que ele se mostra, irmãos, vulnerável de tal maneira que ele é totalmente dependente do amor de Deus na sua vida. Ele é totalmente dependente do agir, do trabalhar de Deus. Tanto que nós vemos ao final aqui que nós lemos que ele se regozijava. O que é regozijar? Ele se alegrava. De quê? Na fraqueza, nos insultos. Olha só, quando ele era confrontado, quando ele era xingado, quando dizia para ele, você é um crentinho, vai para lá de ruim. Ele dava risada, ele se alegrava, falava, opa, estou sendo afrontado por amor de Cristo. Ainda bem que você me enxerga assim, porque a palavra, irmãos, que Paulo dava, na verdade não era uma palavra de ofensa. Ele mostrava o que Cristo era na vida dele, era o ser um representante do reino dos céus. Não era, irmãos, alguém que estava apenas pregando bonito. Não era alguém, irmãos, que estava apenas realizando poder, realizando milagres no nome de Cristo. Não. Ele mostrava que ele tinha, irmãos, acima de tudo, um testemunho. Um testemunho de zelo por aquilo que Cristo fazia na sua vida. Esse propósito mostrava não só um insulto, mas mostrava também que ele passava necessidade, ele não entregava os pontos. Passava necessidade, passava perseguição. Hoje, irmãos, está uma dificuldade, você não pode receber uma afronta. Você já está querendo abandonar tudo. Quantas vezes o inimigo se levanta num dia, irmãos, para te perseguir, coloca laços, coloca armadilhas. Quando ele não vem, irmãos, ele manda quem? Os seus filhotes. Usa pessoas que a Bíblia chama de filhos do diabo. Para insultar, para muitas vezes pôr a nossa fé em prova. E muitos, infelizmente, irmãos, não têm conseguido entender que o processo de afronta, de insulto, é para levar a um aperfeiçoamento. É para levar, irmãos, a um crescimento. E quando nós somos aperfeiçoados, o que vai refletir da minha vida, irmãos, aleluia, não é, querido, um estereótipo bonito de crente. Não, não é isso. O que vai fluir da minha vida é um poder vivo de Deus. Porque o Senhor diz na sua palavra que o seu poder não consiste em palavras, irmãos, mas consiste em agir através de Cristo. O poder do Senhor, palavra de autoridade. Quando nós falamos de poder, nós falamos, irmãos, de uma autoridade que é liberada e acontece. E Paulo vivia esse mistério. E ele vivia esse relacionamento. Ele cultivava isso com o Senhor. Mas olhando, irmãos, em profundidade para este texto, né? Paulo, ele mostra que as suas fraquezas, ela era, irmãos, algo que era um ponto forte em si. Através do ministério de Paulo, nasceu-se uma frase que a gente usa muito nesta geração. Eu oro porque eu sou fraco. Por que que eu oro? Porque eu dependo, irmãos, de Deus na minha vida. Eu dependo, irmãos, da presença dele em mim. Porque se eu não orar, eu não tenho, irmãos, a proteção, eu não tenho a blindagem necessária para poder, irmãos, me desviar das ofensas que o inimigo muitas vezes faz na minha vida. Se eu não oro, eu não jamais vou me desviar, como a Bíblia fala, né? Vindo ali o diabo, que qual é o nosso caminho? É desviar, é criar, irmãos, saídas, nunca viver enfrentamentos. Então, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que esta fraqueza foi o ponto, o elemento forte, para que ele, irmãos, não fizesse algo que desagradava a Deus. Que era o que, pastor? Era se gloriar. O que vem a ser se gloriar? Vem, irmãos, dizer sobre ser orgulhoso. Apóstolo Paulo, ele estava trazendo uma mensagem subliminar nesta hora. Que ele tinha todo motivo para ser orgulhoso. Ele tinha todo motivo, irmãos, para se exaltar. Porque se ele desse lugar a isso, ele ia ser uma encrenca na vida de muitas pessoas. Paulo, irmãos, ele havia aberto muitas igrejas. Paulo tinha realizado vários milagres. Paulo tinha levantado vários obreiros. Tinha ministrado sobre vida já de milhares de pessoas. Paulo tinha
toda a autonomia. Ele tinha todo, irmãos, poder para poder falar que ele era alguém muito usado por Deus. Mas ele mostrava ao contrário. Se você lê cartas aos Romanos, se você lê Coríntios, você lê Colossos, você lê a carta de Filipenses, todas as cartas ele diz, longe de mim de se gloriar, de me gloriar. Longe de mim de ser alguém orgulhoso. Porque orgulho, irmãos, eu sempre brinco, eu falo que é que nem colesterol, tem o orgulho bom e o orgulho ruim, né? O orgulho ruim é aquele que me corrompe, é aquele que me exalta, me ensoberbece, me faz ser alguém exaltado. Mas quando a gente fala, eu tenho orgulho de um filho, você fala de uma admiração, é diferente. O contexto que Paulo diz aqui é dizendo, irmãos, que ele não tinha interesse nenhum em se sobressair. Ele não queria holofotes, ele não buscava os melhores altares, não. Ele estava disponível, estava, irmãos, no propósito de fazer a vontade de Deus na sua vida, porque o alvo dele era amadurecer em todo o tempo. E o gatilho que Paulo tinha na sua vida era a fraqueza. A fraqueza era algo que era um ponto forte, porque ele sabia como refletir, irmãos, se humilhar. Como refletia ele viver, irmãos, um propósito que só Deus mostrava quem ele era. Agora, por outro lado, essa fraqueza, ela retrata muitas vezes, irmãos, na minha e na sua vida, uma área diferente. Para alguns de nós, tem outras áreas que a gente, irmãos, vive ou a gente pratica que nos leva a estar o que é agradável ao Senhor. Mas, focando no texto, Paulo ele fala, meu alvo é aperfeiçoar, meu alvo é crescer. Porém, Paulo ele estava, irmãos, indo por caminhos errados, porque ele tinha um problema, e esse espinho na carne, ele retrata, irmãos, várias áreas. Alguns estudiosos falam que era uma área no físico dele, que é o mais provável, porque ele diz que o espinho era na carne. Poderia ser uma cegueira, poderia ser um problema, talvez na sua parte óssea, podia ser qualquer coisa física. Poderia ser também, como diz alguns outros teólogos, que é uma culpa de consciência, porque ele perseguiu muitos cristãos. Matou muitas pessoas na sua vida, como um judeu, como alguém, irmãos do Sinédrio. Pode ser também uma tristeza porque os seus irmãos judeus não se convertem. Ele prega, ele só recebe confronto. Então Paulo, irmãos, poderia ter qualquer tipo desses problemas. Mas ainda bem que não é claro, porque isso aqui retrata muitas vezes a nossa vida. Às vezes, irmãos, o espinho da nossa carne é o que tem sido limitante, para que a gente possa ser o que é aperfeiçoado, para experimentar o poder de Deus. E que espinho pode ser esse na sua vida? Que espinho pode ser esse na nossa vida? Essa é a pergunta que a gente tem que buscar uma resposta. Paulo orava, ele orava para ter cura, mas quando ele teve a compreensão que aquele espinho na carne dele não era, irmãos, algo que veio de forma natural, não, porque a própria Bíblia explica que o próprio Deus deu para ele isso. O espinho na carne foi um reflexo de algo que Deus enxergou nele. A Bíblia não fala, ele até dá um apelido para esse espinho. Ele fala assim, o diabo vem me esbofetear. Ele deixa claro que poderia ter sido Deus ou até mesmo o diabo. A Bíblia não esclarece. Porém, todo o entendimento que a gente tem é que o próprio Deus fez isso. E algo me chama a atenção. Se tivesse sido o diabo, ou se tivesse sido Deus, quem colocou esse espinho na carne dele, Deus gostou daquilo que viu. Porque ele viu que enquanto Paulo lidava com aquilo, cada vez mais ele ficava agradável aos olhos do Senhor. Ele orava, ele buscava a resposta para aquilo que ele estava passando. Esse espinho na carne, muitas vezes está na nossa vida. Muitas vezes está nos limitando. E isso pode ser uma crise doméstica, isso pode ser uma crise profissional, pode ser uma crise de ministério, isso pode ser em qualquer área da nossa vida. Quanto espinho na carne a gente não tem muitas vezes na nossa vida espiritual. A gente para de orar, para de crer, para de adorar. Começamos a ficar céticos e incrédulos dentro da casa do Senhor. Estamos aqui
cantando com todo mundo, estamos adorando com todo mundo, mas o coração fechado, o coração bloqueado, a gente não consegue se abrir e se render. E Deus está dando uma mensagem para alguém aqui hoje: eu vou tirar de você esse espinho na carne, eu vou te ajudar a lidar com isso. Na verdade, Ele não vai tirar o espinho, Ele vai tirar a dor desse espinho, porque o espinho é necessário. E muitas vezes a gente está brigando, queridos. A gente está lutando com Deus sobre, irmãos, uma dificuldade que a gente está tendo enfrentamento e não estamos entendendo que esse é o processo para que Deus declare na nossa vida: a minha graça te basta. Eu vou te aperfeiçoar diante disso. Esse problema que está na tua vida pode te fazer mais humilde. Esse problema que está na sua vida pode te fazer mais crente, uma pessoa de mais oração. Não é para a gente brigar com Deus. Paulo, irmãos, ele ora, ele clama, é um homem que visitou o céu, nós lemos aqui hoje. Ele visitou o terceiro céu. O primeiro céu é esse que você enxerga. O segundo céu, irmãos, é o céu que é onde estão os planetas, estão os astros. E o terceiro céu aqui, ele ilustra, irmãos, como é o lugar da habitação de Deus. Paulo está dizendo: eu fui ao paraíso, eu fui ao céu. Como que um homem que visitou o céu, irmãos, pode ter uma crise ainda aqui na terra? Pode, porque Deus tem os seus meios, irmãos, para lapidar a sua vida. Todos nós, cada um que está aqui, está sendo moldado pelas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso oleiro. E enquanto você está sendo moldado, está sendo lapidado, está sendo tratado por Deus, o Senhor está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. De repente você olha para certas lutas, olha para certas situações e fala: como que eu vou lidar com isso? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho recurso, eu não tenho saída. Alguém já viveu isso? Vivi muitas vezes. Essa é a hora que Deus, Ele olha e vê que você depende dEle. E é a hora que Ele entra em cena na nossa vida. É a hora que Ele começa a pelejar por você. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Sabe o que eu aprendo? Aquilo que não te mata, fala para o seu irmão aí, aquilo que não te matou até aqui, vai te fortalecer. Às vezes a gente olha para a enfermidade que estamos passando, fala: que espinho é esse? Por que eu estou com essa enfermidade? Ou às vezes a gente olha para casa e fala: por que eu vivo essa crise dentro da minha casa? Mas sabe o que Deus está falando? Aquilo que não te matou. Te matou, querido? Você está morto? Sim ou não? Então isso vai te fortalecer. Isso vai te fortalecer. Aleluia. E eu vou dizer uma coisa aqui para você que talvez vai ser ruim de você ouvir isso. Mas há espinhos na sua vida que Deus não vai remover até o fim dela. Porque é aí que Ele te segura na presença dEle. Esse espinho é necessário. E sabe o que nós temos que aprender com isso? Dai graça em tudo, como está em Tessalonicenses. Dai graça em tudo. Situações que confrontam o seu entendimento. Situações, irmãos, que muitas vezes provam a sua fé. Provam os seus sentimentos. É tudo isso, Deus dizendo para você: a minha graça te basta. A minha graça vai se aperfeiçoar em você. Você vai experimentar o poder de Deus. Porque cada dia que você levanta, você acorda, e você sonha, você pensa para o amanhã, é o poder de Deus que está sendo manifestado na sua vida. É Deus renovando sua esperança. Porque um crente morto, irmão, não tem mais esperança. Um crente morto não sonha para o amanhã. Sabe aquele negócio assim? Eu vivo só para o hoje. Já ouviu alguém dizer isso? Isso é um crente sem esperança. E essa é uma crise na vida cristã de uma pessoa. Porque o verdadeiro cristão está pensando sempre lá na frente. Eu vivo hoje, mas os meus sonhos estão na eternidade. Eu vivo para isso. Paulo, em todo o tempo, as pessoas olhavam e falavam: mas esse cara, meu Deus, passa por naufrágios, passa por açoites, passa por lutas, está sofrendo, só está levando lapada na vida.
E ele assim, ó, bate mais, papai, porque quanto mais bate, vai render, que nem ovo, irmão. Né? Ovo é assim, você vai batendo, vai rendendo, fica aquela gemada, né, que fala, é uma coisa boa. Paulo era isso, bate mais. E quanto mais batia, mais forte ele ficava. Sabe por que Deus, irmãos, colocou espinho na carne dele? Para que Paulo entendesse o universo que estava à sua volta. Porque Deus, na vida de Paulo, Deus na sua vida, Ele está dizendo para você, você está no centro do universo. Porque o centro do universo é onde Deus está, amém? Você é a casa de Deus, então você está no centro da vontade do Senhor. Tudo está à sua volta para que você entenda o que você vai viver, o que você vai experimentar. Você precisa aprender a lidar com o seu espinho na carne. Às vezes a gente quer arrancar o espinho. Quem já cutucou a ferida? Já cutucou a ferida? Sabe aquela feridinha gostosa que a gente faz na perna assim? Aí você arranca a casquinha. Amanhã você bate a mão de novo. Aquilo ali vai ficando. Daí a pouquinho até infecciona, né? Você vai lá e espreme aquele troço. É desse jeito. Muitas vezes é isso. Às vezes a gente quer arrancar esse espinho. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a ferida. A gente está infeccionando a ferida. E quanto mais eu mexo naquilo que Deus disse, ó, para. Aquilo que Deus diz, calma. Basta aquilo que eu estou fazendo por você. Quanto mais eu mexo naquilo, pior vai ficar o seu estado. Então Deus está falando aqui para alguém hoje. A graça dele basta na sua vida. Pare de olhar para essa luta. Pare de olhar para essa situação que você está vivendo. Que você está dizendo assim, pô Deus, por que está assim desse jeito? E ora, 3, 4, 5 vezes. E Deus está falando, filho, permanece. Filho, aguenta o tranco. A minha graça te basta. É porque Deus quer aperfeiçoar o poder dele em você. Sabe por quê? Ele vai melhorar o teu testemunho. Ele vai melhorar a declaração da sua palavra. Porque não adianta nada, irmãos, termos aqui, obrigado. Não adianta nada nós termos aqui uma eloquência que abala a igreja. A igreja voa, a igreja fala língua estranha, pula, faz aviãozinho, sobe na parede que nem lagartixa. Se eu não tenho, irmãos, um tratado de Deus dentro de mim, se eu não tenho o poder dele operando através de mim, fala para o seu irmão, Deus quer te dar uma palavra de autoridade. Para isso, você precisa entender o seu espinho. Você precisa entender o seu espinho. Porque o seu espinho é teu. Fala aí, é teu espinho, não é meu não. Tá? Teu espinho é teu. Você não tem que transferir para ninguém. Paulo não transferiu para Timóteo, seu filho na fé. Não transferiu, como chama o outro lá, o Tito, também. Não transferiu para os seus sucessores, né? Seus sucessores. Paulo não virou para ele e falou assim, ó, meu espinho vai ser o espinho de vocês. Não. O espinho que o pastor Marcelo passa não é o espinho que o pastor Robson passa. E Deus segura ele assim, Deus me segura assim. Porque o nosso espinho é a maneira que Deus usa para me manter, irmãos, dentro dos seus propósitos. Porque os propósitos de Deus, a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus realiza muitas vezes em nossa vida, os seus feitos e a sua vontade, na verdade são inquestionáveis. Nós questionamos, nós reclamamos, nós queremos muitas vezes brigar com Deus. E Deus fala muitas vezes assim para a gente, ó, fica caladinho, filho, aguenta firme. Aprenda a fechar a boca. Aprenda a aguentar calado. Vai para o seu íntimo. Porque o Senhor está dizendo para nós aqui, ó, você pode passar qualquer circunstância na sua vida. E quando ele declara aqui para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, sabe o que ele estava dizendo para Paulo em outras palavras? Meu filho, eu estou te sustentando há tempo. Deus só esclareceu para ele. Deus só trouxe o entendimento para ele de algo que estava acontecendo e ele não estava percebendo. O diabo, irmãos, que seria o espinho da carne dele, veio querer afrontar, tocar nele, atrapalhar o seu ministério, e Deus falando assim, filho, eu estou te sustentando todos os dias de pé. Você olha para a sua luta hoje, você fala assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Você aguentou até aqui, sabe por quê? Porque Deus está na tua vida. Sabe por quê que você hoje venceu? Porque Deus está na tua vida, querido. Você acha que você está aqui para a força do teu braço? Jamais.
Se você vive uma vida cristocêntrica, você não vive pela força do teu braço. É o Senhor que sustenta a tua empresa, Ele sustenta o teu trabalho, Ele sustenta a sua escola, sustenta o teu ministério. Aleluia! É assim que Ele nos mantém na presença dEle. Aleluia! Aquilo que não te mata, Fala para o seu irmão, depois da tempestade. Vai vir a bonança, irmão, calma. Olha aí. Não é? O choro pode durar uma noite, mas a alegria? Então fala assim, você vai sorrir daqui a pouco. Você vai vencer isso. Aleluia. Vai cantar o hino da vitória. Você vai ser que nem Miriam, irmão. Saiu da terra da escravidão. Aleluia. Vai ver os inimigos sendo destruídos no caminho. E do outro lado, vamos cantar. Vamos adorar o Senhor. Aprenda a lidar. Sabe o que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo? Ele parou de perguntar para Deus, por que Deus? E ele aprendeu a ter entendimento. Quando ele teve entendimento do que é o espinho na carne, você pode ver que durante a Bíblia toda ele não falou mais nada sobre o assunto. Foi uma fala única, irmã Jaça. Entregou, falou, Deus deu esclarecimento. Quietou, parou. Qual era o papel de Paulo? Continuar fazendo a obra. Quando Deus te dá o esclarecimento, para de olhar para trás. Quando Deus fala para você, ó, isso você está passando é por isso, Ele te trouxe esclarecimento. Para de olhar para trás. E para onde eu tenho que olhar, pastor? Para o alvo, eu tenho que olhar para aquilo que eu quero viver com o Senhor. Eu tenho que olhar para aquilo que o Senhor tem destinado para a minha vida. Eu não vejo pessoas comuns aqui. Sabe o que eu vejo? Nós somos, irmãos, os lavradores dessa geração. Sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Que amanhã você chegue no teu trabalho e você plante Cristo no coração daquele que precisa. Você vai de ônibus, vai cantarolando, vai falando de Cristo, fala das coisas boas. Tira aquela música mundana que fica lá no rádio do teu carro. Tem gente que tem mais CD do mundo, irmão. Eu até falar uma besteira. Tem mais coisa lá do que propriamente um louvor ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A Netflix tem lá o The Chosen, né? Você já assistiu 50 séries. Você nunca assistiu The Chosen, eu tenho certeza. Tá? Isso aqui é para te dar um choque de consciência. Você se preocupou em ter todos os outros tipos de informação, mas o que era principal para a sua vida, você não teve. Está entendendo? A gente, irmãos, está perdendo tempo. O espinho está inflamando, irmã Lu. O espinho está gangrenando dentro de nós. Sabe por quê? Porque eu quero achar cura para isso. Para com isso, irmão. É tempo de você entender que a graça do Senhor te basta. Eu vou dizer uma coisa, é melhor você tudo escangalhado, tudo arrebentado na mão de Deus, do que lindo e belo na mão de Satanás. É melhor você no pó, irmãos, nas mãos do Senhor, do que você em palácios com o inimigo. Aprenda a entender isso que ele te declara. Consciência. Se você não tiver consciência do evangelho que Deus tem para a sua vida. Apóstolo Paulo, ele diz, se eu não me engano, em Atos 20, 24, se quiser até projetar para confirmar se essa palavra, ele diz assim, ó, não tenho nada por precioso. Não tenho nada por precioso. Estou feliz com o meu ministério. E a obra, né? Que é, se não me engano, a pregação do evangelho. Põe lá, 20, 24, Atos dos Apóstolos. Eu não tenho nada por precioso, contudo, a alegria do meu ministério. Olha lá. Na corrida. Todavia não me importo, nem considero a minha vida com valor algum para mim mesmo. Desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você tem coragem de abrir mão pelo projeto que Deus tem na sua vida? Você está pronto para sofrer, irmãos, por amor a Cristo? Porque são perguntas que você tem que buscar resposta. Porque, irmãos, viver com Cristo é muito mais que se alegrar num culto, irmãos. Isso aqui é choque de consciência na sua vida. Estar na casa do Senhor
Sabe qual é o processo aqui num culto, irmão Hector? O processo aqui não é dar nada para você, é tirar alguma coisa de você. O Senhor te traz para ouvir uma palavra, para desbastar, arrancar as arestas que muitas vezes você tem. Por isso que a palavra é uma espada de dois gumes que vai entre a divisão da alma e do espírito. E ali ela discerne todas as coisas. Esse é o processo da palavra de Deus em mim. E quando eu entendo, irmãos, por que motivo esse espinho opera em mim, eu vou entender, irmãos, que aquele universo que está pronto para mim viver, aleluia, ele vai ser conquistado não por mim, mas pelo Cristo que está em mim. Eu caminho, eu conquisto, eu venço, eu atravesso etapa, passo por portas, passo por vale, passo por valados, mas o Senhor está me sustentando em todas as coisas. Eu posso ser como o apóstolo Paulo, aprendi a ter fome, aprendi a ter sede, aprendi a viver fartura, aprendi a ser saciado, aprendi, irmãos, a viver na escassez, mas também na abundância. Mas em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Posso tudo naquele que me fortalece. Quer um milagre? Então você aprenda a lidar com os espinhos que estão sobre a sua vida. Aprenda, aleluia, a viver, irmãos, na dependência de Deus. O que te aperfeiçoa? O que te leva a melhorar e a crescer com o Senhor? Essa é uma resposta que eu tenho que buscar todos os dias. De repente eu tenho algo limitante. De repente eu tenho algo que está me parando. Tem espinhos na nossa carne, irmãos, que me impedem de prosseguir. E o Senhor está dizendo aqui nessa noite, se liberta disso. Para com isso. Deixa a sua graça te sustentar. Aleluia. Quero te convidar a se colocar de pé. Sei que essa palavra é uma resposta. Sei que essa palavra, irmãos, leva você hoje a pensar.